Há 2 anos, a noite de 29 de outubro de 2022 foi tristemente marcada para milhares de pessoas. Nessa noite, muitos saíram para se divertir, mas infelizmente encontraram um fim trágico. Essa é a triste história da tragédia do festival de Halloween do bairro Itaewon, na Coreia do Sul. O bairro de Itaewon. Itaewon é um bairro de Seul com becos estreitos e vielas, além de ser localizado num terreno montanhoso e com algumas ladeiras. Isso vai ser determinante para o ocorrido. Itaewon é um bairro de vida noturna agitada, boa gastronomia e um grande número de estrangeiros. O bairro da capital sul-coreana concentra uma grande quantidade de boates, bares e pubs, um lugar perfeito para quem gosta da vida noturna e um bairro ideal para um festival de Halloween. Foi isso que pensou mais de 100 mil pessoas no dia 29 de outubro de 2022. Festival de Halloween. O Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração típica da cultura norte-americana. De origem pagã, a tradicional festa ocorre anualmente no dia 31 de outubro. Embora seja mais conhecida nos Estados Unidos, outros países também comemoram essa data. Além de festivais, o Halloween é conhecido na cultura pop por filmes de terror e brincadeiras como doçuras ou travessuras. Devido à influência estadunidense, o bairro de Itaewon, há décadas, passou a realizar o festival de Halloween. Nessa data, milhares de pessoas fantasiadas se reúnem em Itaewon para festejar. Em 2022, porém, isso aconteceu de forma trágica. Como é de conhecimento geral, no ano de 2022, o mundo saía de uma pandemia onde muitas medidas restritivas haviam sido tomadas e, dentre elas, a proibição de aglomerações. Por esse motivo, o Festival de Halloween de Itaewon não havia sido realizado nos anos de 2020 e 2021. Logo, em 2022, muitas pessoas estavam animadas e eufóricas para participar desse evento após 2 anos de isolamento social. Porém, esse ânimo e euforia resultaria em tristes consequências para muitos. O desastre. O dia era 29 de outubro de 2022. Nessa noite, o bairro de Itaewon realizava o tradicional festival de Halloween. Segundo relatos, a partir das 17 horas, as pessoas começaram a chegar ao bairro, que começou a lotar. Relatos contam ainda que o número de pessoas era incomum para o horário. O fato de terem ficado 2 anos sem evento levou muitos a saírem de suas casas para um dos primeiros grandes eventos da Coreia após o afrouxamento das medidas de isolamento social. Muitos estavam animados e felizes em poder participar de um festival. Esse foi um dos principais fatores que levou à superlotação de Itaewon. Segundo informações oficiais da polícia coreana, às 22 horas já haviam mais de 100 mil pessoas nas ruas, becos e vielas do festivo bairro coreano, um número muito acima da média. Relatos e imagens do dia mostram que as ruas estavam extremamente lotadas. Pessoas iam e vinham de direções opostas, onde se encontravam e passavam umas pelas outras com extrema dificuldade. A situação parecia insustentável. Alertas começaram a ser dados para que as pessoas evitassem ir para Itaewon devido à superlotação. No entanto, já era tarde demais. Pouco depois das 22 horas do dia 29, o Corpo de Bombeiros recebeu dezenas de relatos de pessoas com dificuldades para respirar após serem esmagadas numa viela perto do Hamilton Hotel em Itaewon. Segundo investigações posteriores,
As pessoas se aglomeraram num determinado lugar e não conseguiram sair. Há relatos de pessoas caindo, um tumulto começou e as pessoas começaram a ser esmagadas, sufocar e desmaiar, levando a um catastrófico efeito dominó. Muitos tentaram escapar, mas não tinham para onde fugir. Após algum tempo, muitas pessoas já estavam caídas e desmaiadas e outras sem saber o que fazer e para onde ir. Após isso, a polícia e bombeiros agiram rapidamente, porém já era tarde demais. A tragédia já era inevitável. As autoridades começaram a dispersar a multidão para a avenida principal a fim de prestar socorro. No entanto, após a dispersão, a tragédia começou a mostrar sua face. Dezenas de corpos inanimados caídos no chão. Procedimentos de ressuscitação foram iniciados, mas para muitos, infelizmente, não tinha mais o que ser feito. Nessa rua que aconteceu tudo. Não dá pra ter a sensação por vídeo, mas é uma rua muito íngreme e estreita. Ela tem uns 200 metros de comprimento e 3 metros de largura. E aí todas essas ruas estavam lotadas, mas lotadas mesmo. Havia no mínimo 100 mil pessoas no dia. Esse aqui é o local exato do ocorrido. Aqui, a maioria das pessoas pereceram. Como pode ser observado, é um beco estreito e íngreme que não comporta muitas pessoas. As pessoas no dia vinham de ambos lados e desse beco, e infelizmente aqui muitos encontraram o seu fim. Vítimas. Após os esforços de atendimento, começaram a aparecer as informações de vítimas fatais. O número começou na casa das dezenas, mas rapidamente chegou à casa das centenas. A cada atualização, o número de vítimas fatais crescia até chegar ao triste número final: 159 mortes. 196 feridos. As ruas alegres e animadas de Itaewon deram lugar a um cenário de guerra. Corpos no chão, policiais e bombeiros correndo de um lado para o outro, cidadãos voluntários fazendo procedimentos de ressuscitação em conhecidos e desconhecidos, pessoas chorando desesperadamente, mas no fim, centenas de vidas jaziam perdidas. Das vítimas fatais, a maioria eram mulheres. A maior parte eram cidadãos coreanos, porém, houve 22 vítimas de outros países. 159 pessoas iniciaram uma noite feliz e acabaram de forma trágica. Causas. Hoje, após investigações, a causa aceita é que o motivo das mortes foi parada cardiorrespiratória por asfixia devido ao esmagamento. Em entrevista à BBC News Korea, o professor coreano de medicina de emergência Ryu Hyun-no disse que a grande maioria deles sofreu uma parada cardíaca devido a dificuldades respiratórias por consequência da asfixia. O corpo deve ter sido severamente comprimido, apertando diretamente o tórax e bloqueando as vias aéreas. Já o professor de medicina de emergência do Hospital da Universidade Nacional de Seul, Hong Ki-jong, que estava envolvido na operação de resgate, disse a Yonhap News: "Foi um acidente de debanda causado pela pressão de uma grande multidão. Quando tentamos resgatá-los, muitos deles já haviam morrido sufocados a ponto de não conseguirem acordar nem mesmo com procedimentos de ressuscitação." Atuação das autoridades. Após ter ciência do ocorrido, o Corpo de Bombeiros enviou todo o efetivo disponível para o local, incluindo 142 ambulâncias. A polícia de Seul deslocou o efetivo para o local, isolou a área e solicitou às pessoas que não estavam envolvidas com as vítimas que retornassem às suas casas. Também emitiu alertas para que demais cidadãos evitassem ir para Itaewon naquele momento,
para que não houvesse mais aglomeração. O governo metropolitano de Seul disponibilizou ônibus extras e trens adicionais para que os cidadãos fossem para suas casas e esvaziassem o bairro. O governo de Seul solicitou que as empresas da área de Itaewon suspendessem imediatamente as atividades. Todos os 14 hospitais nas províncias de Seul e Gyeonggi, bem como 15 centros médicos de emergências regionais, equipes de assistências médicas a desastres e centros de apoio médico de emergências, foram acionados para fornecer tratamento de emergência. Ministros coreanos, como o do Ministério da Saúde e Bem-Estar e Ministério do Interior e Segurança, foram para o local acompanhar as operações, além do comissário da Polícia Metropolitana de Seul. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, convocou uma reunião a 1h da madrugada do dia 30, no prédio do gabinete presidencial, para acompanhar a situação. Às 9h50 da manhã, ele declarou um período de luto nacional por meio de uma declaração pública e prometeu uma rápida investigação do acidente. O prefeito de Seul, Oh Se-hun, que estava de viagem oficial à Europa, interrompeu sua agenda e retornou imediatamente à Coreia para acompanhar a situação. Investigações. Imediatamente após o ocorrido, a polícia de Seul formou uma sede de investigação exclusiva para investigar a causa do acidente, inclusive se empresas da área de Itaewon e autoridades competentes cumpriram suas obrigações em tomar medidas de prevenção e segurança. A força-tarefa contou com mais de 400 funcionários da Agência de Polícia Metropolitana de Seul a fim de identificar as vítimas e obter evidências. Além disso, uma equipe de respostas à emergência, composta por 120 profissionais de ciência forense, foi formada para identificar as vítimas. A polícia começou a investigar as circunstâncias do acidente em detalhes, obtendo um grande número de imagens de câmeras instaladas nos estabelecimentos e ruas do local, além de imagens e vídeos do acidente postado nas redes sociais. A conclusão das investigações apontou que o motivo principal da tragédia foi a aglomeração excessiva que levou ao esmagamento e asfixia das vítimas. A tragédia foi classificada como desastre causado pelo homem e a principal causa das mortes foi asfixia por esmagamento e inchaço cerebral por privação de oxigênio. Os becos e vielas estreitas de Itaewon não podiam suportar tantas pessoas ao mesmo tempo. Haviam pessoas indo e vindo de direções opostas, e isso fez com que, ao se encontrarem, não tivessem espaço para o escoamento das mesmas, resultando no esmagamento e asfixia de muitos. De acordo com os investigadores, a tragédia foi causada também pela falha das autoridades em elaborar medidas preventivas para o controle da multidão e responder rapidamente à emergência. Além disso, verificaram ainda que medidas adequadas não foram tomadas conforme prevê os manuais para lidar com desastres. Embora polícia e bombeiros tivessem agido rápido após terem ciência da gravidade do ocorrido, não foi rápido o bastante para evitar as mortes. As investigações também apontaram possível responsabilização do hotel local Hamilton, uma vez que esse havia construído ilegalmente uma estrutura em sua parte de trás que fez com que uma parte da viela tivesse sido encurtada em quase 1 metro de largura, dificultando assim a passagem dos transeuntes. Embora isso não fosse necessariamente determinante para evitar a tragédia, mostrou a necessidade de evitar o estreitamento no local, uma vez que o número de pessoas transitando é frequente. Enquanto alguns apontam apenas falhas na atuação das autoridades, outros também veem o ocorrido como uma situação quase inevitável. Isso porque o sentimento de ânimo e euforia após o fim de um longo período de isolamento social
onde a grande maioria não tinha opções de diversão, fez com que milhares de pessoas ao mesmo tempo decidissem ir para as ruas festejar. A verdade é que quando perceberam que um desastre poderia acontecer, já era tarde demais. Praticamente ninguém imaginou que o cenário desastroso seria passível de ocorrer até que não fosse mais possível evitá-lo. Um dos policiais que participou das operações no local chorou a falar sobre o ocorrido e disse: "Não cumpri meu dever como policial na República da Coreia e gostaria de expressar minhas sinceras desculpas às famílias enlutadas. Sinto muito." Teorias e boatos. Após o ocorrido, diversos boatos, teorias e suposições começaram a espalhar pela internet. Alguns diziam ser ataque terrorista, outros falavam que a aglomeração se formou porque um artista coreano famoso estava numa boate e as pessoas se juntaram para vê-lo. Houve também aqueles que disseram que haviam pessoas distribuindo doces com substâncias alucinógenas que teria levado a um surto coletivo. No entanto, após as investigações, nenhuma dessas teorias, boatos e suposições foram comprovadas. Todas elas foram descartadas. Culpados. Por meio das atividades investigativas de uma equipe especial e do reforço da investigação pela promotoria, 23 pessoas, incluindo o ex-chefe de polícia do distrito e o comissário de polícia, foram indiciadas e 6 delas foram presas. Todos perderam seus cargos públicos. Dentre os acusados por negligência, resultando em morte, estão o prefeito do distrito responsável por Itaewon e o então chefe da delegacia de polícia local. 4 outros funcionários do distrito e da polícia também foram encaminhados aos promotores por negligenciar medidas preventivas. Em 30 de setembro, o Tribunal de Justiça de Seul condenou o ex-chefe de polícia responsável pela área a 3 anos de prisão por negligência. Já o ex-chefe da Agência de Polícia Metropolitana de Seul, que foi acusado em lidar mal com o desastre de Itaewon, foi absolvido no julgamento de primeira instância que ocorreu em setembro de 2024. No entanto, a promotoria recorreu e aguarda novo julgamento. Outros 2 indiciados também foram absolvidos com a alegação de provas insuficientes para responsabilizá-los pelo ocorrido. O tribunal também condenou o ex-chefe do Departamento de Informações de Segurança Pública da Agência de Polícia Metropolitana de Seul a 1 ano e 6 meses de prisão, depois de ter sido acusado de ordenar a exclusão de relatórios de inteligência relacionados ao desastre. O relatório teria mostrado preocupações com a aglomeração no dia do festival e a necessidade de uma atuação da polícia local. O ex-chefe da divisão de inteligência da delegacia da polícia do distrito foi acusado do mesmo crime e condenado a 1 ano de prisão e 3 anos de liberdade condicional. A polícia também apresentou acusações contra os proprietários do Hamilton Hotel por instalar estruturas ilegais em uma área estreita adjacente ao local onde ocorreu o desastre. O julgamento desse caso ainda não foi realizado, entretanto o hotel foi multado e ordenado a remover a estrutura adjacente. Para alguns especialistas da área jurídica, sempre que há casos de tragédia de longa escala, fica difícil apontar precisamente os culpados e condená-los, especialmente se o evento ocorreu em local público. Como, por exemplo, no Brasil, temos casos como a Barragem Mariana, voo 354 da TAM e deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, com 918 vítimas fatais. Desses 3 casos brasileiros, até hoje não houve indivíduos presos. Mudanças do governo coreano após a tragédia.
Após a tragédia de Itaewon, o gabinete presidencial da Coreia do Sul informou que, reconhecendo que é de extrema importância evitar a recorrência de incidentes semelhantes, o governo melhorou o Sistema Nacional de Segurança, destacando as medidas de gerenciamento de multidões que foram implementadas em eventos. Nossa principal prioridade é a vida e a segurança das pessoas. O governo atualmente está avaliando constantemente o Sistema Nacional de Segurança e fazendo as melhorias necessárias, disse o responsável pelo gabinete presidencial da Coreia do Sul. As autoridades realizaram também melhorias significativas nas medidas de segurança e controle de multidão. O governo central realiza frequentes verificações de segurança e implantou um controle de multidão em áreas chaves. Em Seul, o governo da cidade lançou um novo sistema de controle de multidões por câmeras para monitorar superlotações. Sobre as melhorias citadas, eu pude percebê-las no evento BTS Festa 2023, em que participei. Nesse evento, a polícia e outros funcionários estavam sempre atentos a aglomerações e monitorando o fluxo das pessoas. No evento em questão, o público estimado foi de 400 mil pessoas e tudo ocorreu em sua perfeita normalidade. Especificamente em Itaewon, o governo coreano realizou fiscalizações no local a fim de detectar estruturas construídas ilegalmente que poderiam obstruir o fluxo e ordenou a retirada daquelas que foram detectadas. Todo fim de semana e feriado, onde o local fica mais movimentado, o efetivo policial é maior e há agentes constantemente controlando o fluxo e atentos a aglomerações. Ambulâncias e paramédicos também ficam de plantão em pontos estratégicos. As famílias das vítimas. Embora o presidente da Coreia do Sul, no dia seguinte ao incidente e em outras ocasiões, tenha se desculpado publicamente, expressando profundo pesar pelas vítimas e seus familiares, algumas famílias sentem a necessidade de um encontro direto com a autoridade maior da Coreia do Sul e um pedido de desculpas individual por parte do presidente. Em resposta às críticas das famílias, o gabinete presidencial da Coreia do Sul disse que, imediatamente após o incidente e em várias ocasiões, o presidente Yoon Suk-yeol expressou que estava com o coração partido e profundamente arrependido como presidente, e isso permanece inalterado. Mesmo com inúmeras imagens e vídeos do ocorrido estando em domínio público e disponibilizado às famílias, algumas delas não aceitam o resultado das investigações e ainda buscam saber a verdade sobre o que aconteceu com seus entes naquele dia. Eles fizeram um pedido de novas investigações independentes ao Congresso e foi inclusive iniciada a criação de uma lei especial sobre a investigação da verdade do desastre de Itaewon, que está em avaliação no Congresso coreano. A familiar de uma das vítimas ficou revoltada com o governo, uma vez que seu filho havia sido investigado por tráfico de ilícitos em meio à investigação da tragédia. A polícia, por sua vez, informou que na noite da tragédia, antes mesmo do ocorrido, uma investigação de tráfico de ilícitos estava em curso na área e uma das vítimas era um dos investigados. Entretanto, após a conclusão da investigação, verificou-se sua inocência. Após isso, a polícia enviou carta à família informando o fim das investigações e a inocência do investigado. Entretanto, mesmo com a inocência provada, a família da vítima ficou revoltada com o fato de seu ente ter sido investigado.
Para algumas famílias, o resultado das investigações e a causa apresentada da tragédia não é o resultado esperado. Para Lee Jong-min, pai de uma das vítimas, a busca por um encerramento aceitável do caso continua. Queremos que a verdade sobre aquele dia, aquele momento, seja revelada corretamente, diz ele. Só então podemos nos libertar e retomar as nossas vidas diárias. Essa é atualmente a principal luta de algumas das famílias das vítimas. Compensação financeira. Logo após o ocorrido, o governo coreano ofereceu uma compensação financeira e um plano de apoio para as famílias e vítimas, inclusive estrangeiros. O valor oferecido foi de 20 milhões de won, cerca de 80 mil reais, às famílias de cada vítima e até 15 milhões de won, aproximadamente 61.600 reais, em ajuda financeira para cobrir as despesas do funeral. Os sobreviventes também receberam indenizações que variam de 5 a 10 milhões de won, entre 20 a 40 mil reais, dependendo da gravidade dos ferimentos sofridos. Esse pagamento é o mesmo para cidadãos coreanos e vítimas estrangeiras. Entretanto, isso é apenas dinheiro de condolências paga pelo governo coreano e não a compensação estatal que ainda está em negociação. Algumas famílias das vítimas entraram com uma ação coletiva contra o governo sul-coreano pela indenização estatal, incluindo as famílias dos estrangeiros, que representam 26 das vítimas. Entretanto, muitos familiares dizem não querer compensação financeira, apenas a verdade sobre o que de fato aconteceu com seus entes queridos, uma vez que alguns não aceitam o resultado das investigações, mesmo havendo inúmeras imagens e vídeos do ocorrido. Memorial. No beco onde ocorreu a maioria das fatalidades, foi feito um memorial às vítimas. Bilhetes com mensagens, flores e presentes são deixados no local como sinal de respeito. Diariamente, muitos visitam o local para prestar suas condolências. Eu também deixei minha contribuição para com as vítimas e suas famílias. O memorial frequentemente passa por mudanças, mas permanecerá sempre como uma triste lembrança de algo que jamais deve acontecer novamente. Conclusão. A tragédia de Itaewon, lamentavelmente, entrou para a lista de tragédias coreanas. 159 pessoas não têm mais a oportunidade de se alegrarem com seus familiares e amigos e de se divertirem pelas animadas ruas de Itaewon. Mesmo que a morte chegue para todos, perder alguém num evento tão traumático é algo de difícil aceitação para os que perderam suas pessoas preciosas. Os que se foram em Itaewon sofreram alguns minutos. No entanto, os que ficaram sofrem por dias intermináveis. Embora o desejo e luta de algumas famílias pela verdade sobre o ocorrido seja legítimo, infelizmente é muito provável que não se chegue a outra conclusão dos fatos. Após minuciosa avaliação dos fatos, não se vislumbra outra causa para o desastre a não ser aquela que já foi apontada. Dessa forma, dificilmente se chegará a outra verdade além daquela que já foi exposta. Os diversos materiais disponíveis sobre o caso nas diversas mídias mostram claramente o início, meio e fim trágico da noite de Halloween de Itaewon. No entanto, torço para que os enlutados encontrem uma resposta satisfatória e principalmente conforto em seus corações. Essa tragédia nos faz lembrar que a vida é um sopro e que até mesmo um momento de diversão e felicidade pode ser o nosso último.